Mas é claro que para todo mundo analisar essa rodada tem que ser com ele, né? Sérgio Badá, vai até o oeste do estado. Badá, uma rodada recheadíssima de gols, que todo mundo queria gol no fim de semana. Teve muito, principalmente aqui na capital, né? O clássico foi, assim, um verdadeiro clássico, digamos assim. É verdade, Grazi. Bom dia a todos. Um clássico eletrizante, né? Com 6 gols. Aliás, a média de gols na rodada foi muito boa, 19 gols em 5 jogos, né? E 6 gols no clássico da capital, que foi o principal jogo da rodada. O Figueirense, até então líder, deu demonstração de que sairia de dentro da ressacada e diante de mais de 10 mil torcedores, um bom público que se fez presente, né? Com a vitória. Largou na frente, né? O Avaí teve forças para buscar o empate, mas depois, no finalzinho, o Avaí acabou conquistando o gol de empate e terminou tudo em 3-3, né? Foi, sem dúvida nenhuma, e pelos lances que a gente viu e tudo por aquilo que eu pude ler ontem à noite na análise dos colegas da imprensa de Florianópolis, um belo clássico, um belo jogo, com todos os ingredientes, né, de Figueirense e Avaí Figueirense, que todas as vezes que se encontram em jogos importantes assim proporcionam bons clássicos, né? Um clássico cheio de emoção, cheio de alternativas, com bonitos lances, né? E clássico é isso aí, né? É um jogo diferente, é um jogo diferenciado, um ponto para cada um. Eu acho que ficou de bom tamanho. O Figueirense, mesmo que tenha perdido a liderança no saldo de gols, se mantém junto com a Chapecoense com os 10 pontos e o Avaí vem logo atrás com 7 pontos, né, na terceira colocação. E a Chapecoense é que se deu bem com esse empate em 3-3 no finalzinho do jogo, que o Marquinhos, a gente observou aí na matéria do Cleiton Ramos, que buscou o empate no finalzinho do jogo, e com a vitória da Chapecoense aqui contra o Joinville, a Chapecoense igualou o número de pontos ao Figueirense, 10 pontos, né, e melhor pelo saldo de gols, 4 gols contra 3, por isso que a Chapecoense hoje está na primeira colocação, mas empatado com o Figueirense com 10 pontos. É uma briga boa, tem se mostrado uma briga boa Chapecoense e Figueirense nesta ponta aí pela liderança do Campeonato Catarinense. Fora isso, tivemos a boa vitória do Tubarão, conforme a gente viu na matéria aí, mudou a pressão de lado, não sei não, tem gente lá em Criciúma, por aquilo que eu li ontem no Twitter, dando como certa, inclusive, a demissão do Lisca. Parece que o Lisca não conseguiu encaixar lá no Criciúma e essa decisão, e ele nem quis dar entrevista coletiva após o jogo para explicar os 3-0 que seu time levou do Tubarão, que era um clube em crise e que ontem deu a volta por cima, e agora a crise está um pouquinho mais adiante lá, né, no sul do estado, está em Criciúma, e vamos ver como é que a direção do Criciúma vai resolver esta situação. Mas foi uma importante vitória da equipe do Tubarão para tirar um pouco da pressão sobre o técnico Vaguinho. Lá em Lages, o Internacional fez o dever de casa, jogo do mesmo campeonato, acabou vencendo o Hercílio Luz pelo placar de 2-1 e respira com mais tranquilidade na tabela de classificação também. É um time que tem força, jogando dentro de casa, saiu, perdeu, mas as duas que jogou em casa, fez o dever de casa e acabou vencendo. E temos também o Brusque, né? O Brusque que acabou perdendo vencendo a equipe do Concórdia pelo placar de 4-2, mais um resultado ruim do time comandado pelo técnico Mauro Ovelha e tomando muitos gols fora de casa. A defesa do Concórdia é a mais vazada do campeonato, tem causado preocupações. O Brusque, que estreava o técnico Pingo, né, não tem nada a ver com isso, conseguiu uma bela vitória aí também para melhorar a sua posição na tabela de classificação. E aqui na vitória da Chapecoense, primeiro tempo foi equilibrado, foi nivelado, sem muitas oportunidades, a Chapecoense não conseguiu se impor, mas no segundo tempo a Chapecoense melhorou. Joinville veio aqui para empatar o jogo, jogar recuado, jogar marcando a Chapecoense, quem sabe buscando um erro do Verdão para conseguir sair daqui até com algo melhor. Mas a Chapecoense aproveitou uma bela jogada no início do segundo tempo do Apodi, o Guilherme fez 1-0 e aí a Chapecoense garantiu mais 3 pontos importantes na tabela de classificação. Vamos em frente, a semana promete Copa do Brasil aqui em Chapecó, tem pré-Libertadores contra o Nacional do Uruguai, isso tudo nós acompanhamos também aqui na RIC TV Record.